A paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer a Deus por mais um privilégio que Ele concede para eu poder falar aqui com vocês. Amém? Aqui quem fala é a irmã Rosélia e vim trazer uma mensagem de Deus a nós, né? O que o Senhor Deus deseja falar conosco. Porém, a gente temos que pedir a Ele que nos ajude a entender. Amém, irmãos? Eu quero que meus irmãos possam abrir no livro de Lucas, capítulo 24, que é o último capítulo do livro de Lucas, no Novo Testamento, capítulo 24, versículo 44. O título do texto diz assim: Jesus explica as Escrituras. A seguir, Jesus lhe disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhe abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhe disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Amém, irmãos. Meus irmãos, o escritor deste livro, né, que é Lucas, ele escreve no final, né, do livro a explicação de Jesus. O que Jesus fala com seus discípulos depois que ele ressuscitou ao terceiro dia e que eles entenderam, né, o que precisava acontecer para que a nação, não só de Jerusalém, que é a capital de Israel hoje, né, fosse vir ao arrependimento, mas toda a nação, aos quatro cantos da terra. A nação que refiro-se são as pessoas que precisa pregar, né? A palavra de Jesus, falar do nome de Jesus, para eles crerem e se arrependerem e poder ter uma vida com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Jesus fala, né, que precisava cumprir-se para que a palavra viesse a ser pregada aos discípulos, pregar a palavra, e eles primeiro tinham que vir ser revestidos do poder de Deus. E eles, claro, que buscavam a Deus primeiramente para ser revestido, e eles recebeu esse poder que é o Espírito Santo, sendo o próprio Deus, o próprio Jesus, o poderoso Senhor, para revestir aos que invocavam o nome do Senhor, que buscavam o nome do Senhor, para pregar a palavra de Deus. Porque pregar a palavra de Deus e não estar revestido, apesar de que acontece, né? Porém, temos que pensar em nós para que não possamos ficar para trás, né? Se arrependermos não só uma vez, mas todos os dias, porque a gente tem a tendência de pecar, de cair na tentação, de enfraquecer por causa do pecado.
porque os prazeres aos nossos olhos, eles nos atraem. E os prazeres espirituais do reino de Deus, a gente não vê, né? Mas a gente tem que crer pela nossa fé, com os olhos da fé, crer com o coração e com a fé, né? Com os olhos da fé, com o coração, crendo que é melhor os prazeres do reino de Deus do que os prazeres aqui na terra, que está cheio de pecado. Mas, porém, irmãos, acontece que nos dias de hoje vem acontecendo muitas coisas diante dos olhos de Deus, que aos nossos olhos humanos não temos como ver, né? O que está escondido, o que está oculto. E sempre eu escuto nas igrejas, os irmãos falando que Deus expõe, né, o que está escondido, o que está oculto. Mas o Senhor Deus, Ele sempre, com a sua finita misericórdia, permite essas coisas acontecer, expor. Por quê? Não porque Ele quer o mal da pessoa, mas é porque Ele quer que a pessoa entenda que aquilo ali não é agradável a Ele. E é uma forma de repreensão. Mas isso quer dizer que o Senhor deixa de amar o pecador? Não, Ele ama o pecador, Ele só não ama o pecado. Uma coisa é a pessoa ter desejo, prazer, vontade de querer fazer aquilo que não é agradável ao Senhor, a não ser quando é por umas circunstâncias que você não espera de que não venha acontecer e acontece, mas que não é certo, de um modo ou de outro não é certo. E então, meus irmãos, o Senhor anda irado. E eu quero contar para vocês um sonho que eu não sei, assim, como o Senhor, com a sua misericórdia, porque isso não é de agora que Ele vem avisando, já faz de um tempo isso. E eu sonhei que Ele mostrava uma igreja, né? E eu entrava nessa igreja e via muita gente sentada. Essas pessoas, elas estavam, tipo, paralisadas e sentadas e esperando ouvir uma mensagem de Deus. E eu dentro dessa igreja, eu via, ela era grande, e eu fui sentar na frente dela e tentar entender o que estava acontecendo, e porque a pregação não saía, e via um homem que estava do lado, e eu, assim, sendo como se fosse usada, e começava a falar, e falava para aquele homem, e falava com um tom de ira, e depois a minha boca se fechou e escutei uma voz atrás de mim que falava com autoridade e como se fosse irado, sabe? E aquele homem que ouvia a voz falando parecia que não se importava, com aquelas pessoas que estavam ali sentadas no banco da igreja. E era uma igreja grande, estava cheio de gente. E parecia que a importância dele não valia nada do que a voz falava. E parecia que ele estava querendo pregar o que ele queria e não o que Deus queria. E isso me fez, assim, fixar na minha mente. Eu tô aqui contando essa história. E nos dias de hoje a gente ouve tanto tipo de pregação, mas o Senhor, Ele tá querendo que nós pregamos a palavra genuína, de uma forma simples. Não como se fosse contando uma história, um conto de fadas, porque a Bíblia, ela ensina que nós temos que obedecer. Então, por isso que Deus nos exorta. Eu sei que a gente vive
nesse mundo e a gente vai contra esse mundo, mas ele quer que a gente vive nos prazeres mundanos, que não é para viver. A gente está vivendo nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. A gente não tem que viver nos prazeres do mundo. E se alguma coisa acontece de uma pessoa estar fazendo e pede ajuda a Deus de não querer fazer, é pedir realmente, clamando a Ele para que possa sair dessa situação. Porque Ele dá, sim, oportunidade para a gente viver dignamente diante dEle, viver de uma forma que Ele deseja que vivamos em santidade, de estar com o nosso altar ajustado, sabendo que a gente somos o corpo do Espírito Santo, o templo, porque esse corpo aqui é o templo do Espírito Santo que habita dentro de nós. E se a gente faz coisas desagradáveis, o Espírito Santo, ele se afasta, ele sai de nossas vidas. E quando sai de nossas vidas, nossa vida fica vazia. Tem gente que nem percebe que o Espírito Santo sai, sabe? Tem crente que não percebe que o Espírito Santo sai quando essa pessoa faz alguma coisa errada. E tem gente que sente alguma coisa errada e vê um vazio e diz assim, não, tem alguma coisa errada e tô achando que não tô sentindo o Espírito Santo. Tem gente que tem acaba tendo essa sensibilidade. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer em relação à Bíblia, esse texto do Senhor que Lucas escreveu, as palavras de Jesus, principalmente quando ele falou para os discípulos e eles abriram os olhos, a gente também tem que abrir os nossos olhos para entender o que Deus quer falar conosco. É pedir ao Senhor Deus que nos dê não só entendimento, mas visão e discernimento, né? E palavra de sabedoria. Lembra Daniel quando foi levado para o cativeiro? Dos 4, Daniel foi o que teve mais assim, como que eu posso dizer? Deus deu o privilégio para Daniel fazer ele mais além de ter conhecimento, também Deus deu o dom da inteligência, de visões e de sonhos para ele. Então, o Senhor quer que nós tenhamos isso, né? Não só dons de visão, sonhos, mas de entendimento, de sabedoria, de conhecer quem é o nosso Deus, né? E pregar a palavra genuína para ele. Porque os pastores estão pregando a palavra, mas não estão falando genuinamente o leite que precisa de fato tomar o rebanho de Deus e assim se fortalecer do leite para ter um alimento mais sólido, mais forte espiritualmente falando. Aleluias, glórias a Deus. Porque o Senhor não veio para esse mundo pregar prosperidade, pregar bênçãos. Sim, a palavra do Senhor fala sobre bênção, prosperidade, mas Ele quer um soldado que quando se arrepende, mas se arrepende verdadeiramente e vive para Ele. Eu sei que existem circunstâncias, provas, tribulações, e o Senhor, Ele diz que está sempre conosco para livrar de todas elas. E Ele morreu para que nós viemos junto com Ele morrer para esse mundo e viver para Ele, né? A gente vamos viver para o Senhor.
A gente vamos viver na Nova Jerusalém com o Senhor. Ele disse que pregasse para Jerusalém, que é o povo de Israel, mas hoje Israel somos a igreja, que é Israel espiritual, certo? Então, meus irmãos, é isso que eu venho falar para vocês. E eu agradeço a Deus a oportunidade de ter falado. E eu já convido vocês que possam deixar seu like, né, e poder compartilhar em nome de Jesus. E espero Deus permitir eu falar da sua palavra, me dar mais uma oportunidade de falar a sua palavra. Amém, meus irmãos? Que fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.